Olá pessoal, eu sou Arthur Moraes e nesse vídeo nós vamos falar sobre espiritualidade, mediunidade, terapia, fé e cura. Imagine você receber um mapa com toda a energia que circula ao seu corpo. É isso que nos proporciona a leitura vibracional. E eu fui bater um papo com a precursora dessa técnica, a Flávia Zambuja, que nos explicou melhor como é que funciona esse método e a importância da gente identificar, através dos nossos corpos vibracionais, aonde a gente está acertando, aonde a gente está errando, os nossos medos, traumas, dúvidas, angústias, para assim tratar e depois evoluir. Então, Flávia, vamos começar do início, então. Como é que começou essa coisa da leitura vibracional? Arthur, como é que eu vou começar do início? Então, se a gente falar do início, eu não sei se eu falo da minha história de vida ou do processo em si, né? Mas eu acho que interessa um pouquinho agora é falar do processo. Bom, ele começou há mais ou menos uns 30 anos atrás, onde eu estava muito envolvida com a coisa da criação, da pintura, das artes plásticas, e eu era assim, ó, possuída, vamos dizer assim, pelas cores. O tempo todo eu sentia cor, eu via cores, e eu queria expressar em algum lugar esse sentimento, porque eu via frequência, e essa frequência eu transformava em cor, ela ficava pulsando. Tentei fazer várias oficinas de arte, painéis, fiz batik, painéis imensos até para teatro, e o troço não passava. Então, por algumas situações da minha vida, eu acabei indo para um centro espírita onde, né, me deixaram um espaço livre para pesquisar. E eu comecei a levar meus lápis pastéis secos, né, para dentro das salas de cura, e ali eu comecei a sentir que tinha algo que era além, né, de mim. E eu dei vazão a isso, comecei a desenhar, e aí era uma sensação de que os pensamentos me pensavam, eu não pensava, eu vinha a forma, a sensação, a cor, e eu ia fazendo, eu ia topando. E começou exatamente um passo a passo, desenhar um corpo físico, depois um corpo etérico, um corpo emocional, e assim foi acontecendo, até que foi se estruturando todo o modelo, mas isso 30 anos, né? Então, faço todos os dias, e cada dia que eu faço é mais uma informação que vem. Mas a princípio é isso, assim, eu comecei vendo a frequência, me misturando com isso, passando até mal, né? Porque quando a gente começa por um processo meio mediúnico, a gente não escolhe, a gente é praticamente levado ao processo. E o problema é a gente aceitar ou não. Então eu aceitei e topei. Hoje eu percebo assim que eu domino mais o processo, eu já consigo olhá-lo, cada vez que eu faço eu abro mais a forma, eu penso um pouco mais. E entendo que esse formato da leitura vibracional, que na verdade é o formato do corpo físico e mais 3 corpos invisíveis, né, que eu faço essa análise aqui, eu percebo que muda todo o meu jeito de falar, porque eu vou indo muito mais pela física, né, pela química e pela matemática. São 3 matérias que eu era péssima na faculdade, assim, no colégio também, né? E toda essa compreensão, ela é uma lógica universal, né? A gente vê assim. Então é muito gratificante de fazer. Tá, mas o que é a leitura vibracional? Tu enxerga, seria a aura das pessoas? Isso é uma coisa que me perguntam muito, assim, porque tem a questão da aura, tem a foto Kirlian e tem a leitura vibracional, né? Que eu coloco como prima da astrologia, tá? Pelo seguinte, quando eu vou fazer um mapa de uma pessoa, eu pego o nome e a data de nascimento. Não precisa de horário nem local, é só para ter uma referência. Quando eu pego o teu nome, por exemplo, eu me linko rapidamente contigo. Por exemplo, há 30 anos atrás, eu tinha que me concentrar no teu nome para entrar na conexão. Hoje é de uma velocidade absoluta, porque nós vivemos uma era virtual, né? Tudo é muito rápido. E aí, a partir desse contato, eu vou sentindo, pensando na mesma forma que tu, porque aquilo que tu tem parecido comigo, a gente se linka e se potencializa, e nesse momento eu começo a entrar na tua energia e tu na minha, e aí a gente começa a produzir o trabalho, né? Mas assim, tu me perguntasse... É a aura, tu consegue aura, enxergar, tá. São 4 corpos, né? Então assim, na verdade nós somos 7 corpos, né? Básicos, se fala de muitos outros corpos, mas esse é o básico. Então, quando eu vejo assim, a leitura vibracional é assim, eu peguei, né, te peguei como o centro do universo.
tu é uma célula aqui. Eu vou falar tudo em volta de ti. Então tudo está girando em torno de ti. Os planetas estão em torno de ti. Os planetas têm massa, eles têm tamanho, eles têm peso. Então, em volta de cada corpo, de cada planeta, tem uma frequência, tem uma energia que fica pulsando que nem a gente. E essa energia do planeta, ela incide sobre o teu campo. E cada planeta tem uma frequência que eu leio como cor depois. Então, isso é que eu vejo. Quando eu faço a leitura, que é um mapa, eu vejo as frequências envolvidas, os formatos. Eu não entendo nada de planeta, nem, não entendo astrologia, mas eu vejo que tem muita correlação. Então, se a pessoa faz a leitura e faz o mapa astrológico, muita coisa bate ali, faz sentido, né? Então, a leitura é isso, é um mapa ao longo de um ano. A gente faz uma análise do processo, do cenário, do movimento de energia. E já, por exemplo, a aura não. A aura tem a ver com, por exemplo, teus códigos mais permanentes, tá? Então, tu com um olhar assim de médium, tu consegue enxergar como é que aquela energia está envolta na pessoa que tu está analisando. Mais ou menos isso? Eu vejo várias, né? Porque tem, aí cada corpo tem uma cor, por exemplo, o corpo emocional, ele vai falar do período todo do ano, tem 2 períodos ali dentro daquele ano todo. Então são muitas cores envolvidas e cada cor tem um sentido. E o conjunto das cores, eles dão uma determinada lógica. Então é um jogo matemático quase, né? Essa cor com essa vai trabalhar ou vai produzir tal movimento ou tal possibilidade. Então eu falo muito em possibilidades. Então eu acredito que a gente tem sim o livre-arbítrio, mas tem uma energia que a gente está lá. E a gente pode lutar para não fazer ou lutar para se jogar e fazer, né? Tipo assim, tô topando, vou fazer. Isso é bem importante, porque a gente tendo consciência daquilo que vai acontecendo, né, o que vai tá mapeado ali, tu tem a condição de refrear ou de acelerar o processo. E eu acho que isso aqui é legal. Então não é uma coisa assim de prever, né? Não é previsão, é pensar. É uma reflexão sobre o teu cenário. Naquele momento com aquela pessoa. E até assim, né, Arthur, quando eu comecei a fazer a leitura lá há um tempão atrás, me vinha muito essa sensação que era desagradável para mim, que as pessoas me queriam como bola de cristal. E eu não gosto disso, eu não fico prevendo. Não é isso, a gente tem que pensar, que nem uma terapia. Tu tem que pensar por onde tu queres ir, né? Tu tem todas as possibilidades do mundo para fazer o que tu quiseres. Então a leitura é um pouco isso, é uma carta que a gente tem ali todo um cenário e a gente vai pensar sobre isso. E aí tem pontos específicos, que é o trabalho, os relacionamentos, forma de pensamento. Então é uma tradução individual de cada pessoa. De cada pessoa. Cada cor, cada envolvimento naquilo ali. Na verdade, assim, todos nós temos o mesmo funcionamento. É uma mesma célula, só que o conjunto de possibilidades são diferentes. Tá? E é isso que é legal, assim, a gente não pode massificar a informação. Então se a pessoa tem a mesma cor, é a mesma coisa. Não, depende dos raios, do funcionamento desse conjunto de ferramentas que tu tens, né? Aquilo que vai se apresentar. Então tudo isso modifica bastante. Tu falou que temos 7 corpos, né? Basicamente. Basicamente, né? 7 corpos. Explica um pouquinho o que cada corpo é. Tá. Então, assim, bom, o corpo físico todo mundo conhece, né? Que é o único que a gente consegue reconhecer porque tem essa materialidade, porque ele tem uma baixa densidade. Depois, o segundo corpo, eu chamo de corpo etérico. É como se fosse uma voltinha em volta do corpo físico. A gente já não vê, ele está aqui, né? Ele é denso também. Depois tem o terceiro corpo, que é o corpo emocional, que ele já é um pouco maior, também é sensível, já começa a ter, assim, tem uma fluidez e não é tão denso. O quarto corpo, o corpo mental, que eu chamo, ele é um corpo arquivo. Tudo que nós produzimos é inserido, é guardado no quarto corpo. É como se tivesse um arquivo cheio de gavetinhas, é muito bonito, né? Então eu até costumo dizer assim, quando a gente morre, entre aspas, ou seja, perde um corpo físico, a gente perde o corpo físico, o corpo etérico e o corpo emocional. O quarto corpo, ele se acopla a vamos dizer assim, a um arquivo geral. A gente não perde, então toda a nossa consciência está lá, né? Depois tem os 3 corpos que eu não desenho, que seria o quinto, o sexto e o sétimo, e eu considero corpos divinos ou espiritualizados, e eles estão prontos. Nosso problema são os 4, né? Então é isso que acontece. Então, se a gente tivesse contato com esses corpos de fora, o quinto, o sexto e o sétimo corpo, a gente não estaria nem aqui, porque estaria perfeito, entendeu? Então, assim, a nossa experiência de fato é lidar com
esses movimentos internos, emocionais, energéticos e também de produção de memória. Então a gente pode dizer que uma evolução nossa como pessoa, como ser humano, como espírito, ela pode ser traduzida também num alinhamento mais perfeito desses corpos? Com certeza. A gente até estava falando antes da entrevista, né, que tem um termo do budismo que eu acho muito bonito. Eu gosto muito do budismo, assim, transitei um pouquinho ali e acho que tem muitas memórias antigas, né, porque me vem muita informação de lá. E é o corpo de arco-íris. E o que eu entendo, assim, nós temos os raios, né, que são ferramentas que eu falo lá no trabalho, eles têm várias cores e cada pessoa tem uma cor naquele período, naquele ano, enfim. Quando a gente começa a exercitar essas colorações todas e começa a, digamos assim, a dominá-las, vamos dizer assim, a exercitar perfeitamente, a gente começa a ter o domínio sobre todas as frequências. Isso é o corpo de arco-íris, que é a perfeição. Uhum. E quando a gente atinge esse nível da perfeição, a gente sai dessa condição do reencarnado, corpo físico. Como é que acontece, assim, a pessoa te procura, tu faz essa leitura, né, vibracional dela, dali ela é desenhado todo esse mapa, que a gente pode chamar de mapa, né, com as cores, com os corpos, e daí tu identifica ali onde estão os problemas, né, e como é que há um tratamento, como é que funciona a partir desse mapa, o que é feito? Pois é, o mapa na verdade é quase um diagnóstico, né, se a gente parar para pensar, da situação, do cenário do ano, como é que as coisas vão acontecendo, como é que a pessoa pode se posicionar. Aí tem os chakras, e nos chakras, o movimento de energia em torno dos chakras é que nos mostra muito a questão da saúde. E ali a gente pode, eu encaminho muito para o pessoal da Ayurvédica, né, da medicina Ayurveda, da chinesa, então alguns tratamentos específicos. Eu até comecei um trabalho há uns 4 anos atrás, mais ou menos, já há muito tempo que eu recebo, de intervenção no corpo físico para poder desbloquear esses canais. Faço, eventualmente, se não é uma coisa que eu faço toda semana, mas é um trabalho que dá um resultado interessante, porque ele desbloqueia. Eu geralmente encaminho para colegas, terapeutas, algumas, e aí aparece assim, pô, isso aqui é legal fazer lá uma apometria aqui, então aparece muito assim as indicações ao longo do nosso mapeamento, né? E a pessoa faz lá o ano e ela, mesmo que a pessoa não entenda muito, a gente percebe que muda o padrão, assim, de compreensão, padrão vibratório, e a pessoa começa a entender uma lógica mais ampliada. Isso eu acho muito legal, né? Porque eu acho que o sofrimento, a gente ficar preso a uma coisa, a gente não enxergar o entorno. Então, quando tu consegue só enxergar a tua vida, aquele teu sofrimento, aquele cenário pequenininho, isso vai gerando um desconforto muito grande, porque nós vivemos numa era de muita ampliação. Então, se tu não percebe essa ampliação na tua vida, tu passa a ter sofrimento, aí tu começa a ficar deprimida, entende? Porque a depressão, na verdade, não é um pouco de energia, né? Ah, tô com pouca energia, não. Tu tá com excesso e não sabe como utilizar, vai ficando sufocado com a tua própria energia, né? Estamos em dezembro, final de ano, né? E eu quero te fazer a última pergunta, assim, a energia do universo, do mundo, do país, assim, foi um ano bem complicado para muitas pessoas. O Brasil passou por um processo eleitoral bem complicado e tal. A energia do mundo, ela interfere nesses nossos 4 corpos ou essa energia, ela vem de dentro da gente? Não, nós vivemos o todo, não tem assim eu e as minhas coisinhas, né? Tem assim o tempo todo, a gente é transversalizado por tudo, pelo externo, pelos outros. Então assim, para a gente poder também se compreender e se transformar, é importante que a gente tenha um espaço individual, mas é super importante essa consciência de que a gente somos todos um, né? Eu acho fantástico. Então tudo interfere sim, a gente tem que ter consciência de como isso interfere na gente, essa é a diferença.